Mais uma vez para conversarmos, neste momento que eu acabei de terminar o meu devocional. Digo para as ovelhas, para os membros, que orem bastante, orem o máximo que você puder. Líderes, orem mais do que os membros. E pastores, orem mais do que os líderes. O pastor não poderia, na minha visão, orar menos de 1 hora por dia. Não é fácil orar, mas o esforço tem que ser feito todo dia. Todo dia seu devocionalzinho, o seu cantinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Estava me lembrando esses dias de um versículo que me martelava muito a minha cabeça e que me, de uma certa maneira assim, me inquietava, né? Que está em Marcos 16:16. Marcos 16:16 diz mesmo assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está falando do batismo. E muita gente acreditava, e eu também acreditava, mas eu não engolia, de que esse batismo é o batismo nas águas. Porque o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo é muito conhecido, né? E esse versículo ele não batia, porque como é que a pessoa, para ser salva, ela tem que ser batizada antes? Eu não conseguia entender. Eu digo, poxa, tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia não erra, Deus não erra, então o erro está em mim. E como mestre eu tenho que ir atrás, pesquisar, buscar. E aí eu comecei a investigar, e às vezes o versículo está na sua cara, né? Está bem debaixo do seu nariz. E a resposta está em Romanos 6, né? A resposta está em Romanos 6, que fala de um terceiro batismo que poucas pessoas conhecem, que é o batismo na morte de Cristo. Eu lembro quando o meu saudoso pastor Nonato, quando eu ainda era ovelha dele, ele sempre falava de 2 batismos, e ele sempre dizia que em cada batismo existia 2 elementos. Então o batismo nas águas 3 elementos: o pastor, o crente e a água. Então o pastor pega o crente e mergulha na água. O batismo com o Espírito Santo o Jesus, o Espírito e o crente. Jesus pega o crente e mergulha no Espírito. Eu digo, como é que eu vou sistematizar por esse esquema que o pastor Nonato ensinava? Então, o batismo na morte de Cristo também tem 3 elementos, que é o pecador, Jesus, e o Espírito. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Então é o Espírito que pega o pecador e mergulha em Jesus. E esse batismo nada mais é do que aceitar a Jesus, confessar que Jesus é o Senhor. Isso você vê por causa do ladrão. Jesus disse que ele estaria no paraíso. E isso é que me inquietava muito. Como é que o ladrão foi salvo sem se batizar? Aí muitos diziam, não, é porque não deu tempo. Então, a Bíblia é mentirosa, então. Porque a Bíblia diz que tem que ser batizado. Só que esse batismo não é o batismo nas águas. Esse batismo é o batismo na morte de Cristo, que todos nós temos que passar, que é exatamente aceitando Jesus, confessando que Ele é Senhor de nossas vidas. Então está aí mais uma coisa que me inquietava, né? Mas graças a Deus agora deu para entender que aquele batismo não tem nada a ver com o batismo nas águas, como se supunha, como muitos pregavam, e às vezes as pessoas, os líderes, eles colocam o batismo nas águas como se fosse algo assim fenomenal, no sentido de que a pessoa, se ela não ser batizada, ela vai para o inferno. Não é isso. E não é isso. Então,
Só para você ter uma ideia exatamente desse batismo, lá em Efésios 4:5, a Bíblia diz que é um só Senhor, uma só fé, um só Deus e um só batismo. Esse um só batismo, ele não está se referindo ao batismo nas águas, não. Ele está se referindo ao batismo de Cristo, porque foi o único. É o único batismo pelo qual o homem pode ser salvo. É o batismo na morte de Cristo. Que Deus abençoe a todos.